Mas antes de falar do empreendedor do e-commerce, né, eu queria que você falasse a- do comportamento do consumidor no e-commerce. Como que hoje o brasileiro, o curitibano, as pessoas, elas estão comprando? Como que você vê esse comportamento? O comportamento do e-commerce ele é 100%, 70% via mobile first, né? Então as pessoas compram, 70% das compras que são feitas pelo e-commerce é feito pelo celular. Então as pessoas estão navegando aqui no celular e estão efetuando compras. Quando você fala de comportamento, né, é muito importante a gente olhar um pouquinho para trás e entender quais eram os riscos, né, que existiam dentro do e-commerce. Então, há 5 anos atrás, por exemplo, as pessoas tinham medo de comprar no e-commerce porque existia, e ainda existe até hoje, mas era muito mais, um risco muito maior no que diz respeito à fraude financeira. Hoje continua tendo, mas antigamente as pessoas tinham medo de comprar no e-commerce porque não sabia se aquela empresa era real, se o pagamento realmente era idôneo, né, para a empresa Uhum. que estava vendendo. Então existia muito medo e o comportamento do usuário, nesse sentido, não estava muito habituado a comprar online por conta desses riscos de negócio. Hoje já mudou bastante, então o comportamento do usuário hoje, depois da pandemia, vamos dizer assim, que as pessoas acabaram se obrigando a comprar online de alguma forma, e elas começaram a entender, né, de uma forma mais dinâmica, como que funciona realmente o processo de vendas online. Então, de 5 anos para cá, o comportamento do consumidor mudou totalmente. Hoje, a gente vê essa evolução do percentual aumentando ano a ano, a gente vê a adesão das empresas, porque eu acho que quando a gente fala consumidor, a gente está olhando aqui para a pessoa física, que somos nós, né, consumidores, mas a gente também está olhando para a pessoa jurídica, que também compra online. Uhum. Então a empresa ela também é um consumidor, né? E você tem que entender essa dinâmica nesses dois contextos, tanto da pessoa física como da empresa CNPJ que também está comprando. E o comportamento, então, ele está muito mais seguro hoje, porque os meios de pagamentos evoluíram, as plataformas de e-commerce evoluíram, a gente percebe ainda um grande gargalo dentro do e-commerce, que é o frete. Então, a gente sabe que no Brasil, né, um grande desafio de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social é a questão logística. Então, esse ainda continua sendo um gargalo no frete e, por consequência, acaba tendo esse impacto negativo para o consumidor, que antigamente ele tinha que esperar 30 dias para receber o produto. Hoje ele já recebe o produto em 7 dias, em 5 dias. Hoje a gente já vê empresas adotando o modelo de Same Day Delivery, que seria entrega no mesmo dia, né? Uhum. Então existem grandes e-commerces hoje que, se você comprar até às 3 horas da tarde, você recebe o produto no mesmo dia. Uhum. Então esse consumidor ele está entendendo cada vez mais de como que funciona a dinâmica e a adesão ela só vai aumentar. Então eu acho que o consumidor ele tem um entendimento hoje muito consistente de como que funciona o modelo de comércio eletrônico, Uhum. mas ainda a gente está em constante evolução e um dos grandes pontos que eu acho que vai aumentar, vai fazer com que as pessoas comprem mais online, é a gente conseguir ter um meio de envio mais competitivo, né? Por quê? Porque a gente sabe que hoje o maior modal de logística são os correios. E os correios acabam demorando para entregar o produto, muitas vezes Uhum. por uma questão de processo logístico mesmo. Então, a gente vê empresas competitivas, né, concorrentes aos Correios, que às vezes têm muito mais facilidade de movimentar a carga, né, e conseguem Uhum. entregar nessa estratégia de entrega no mesmo dia, como eu mencionei. Então, eu entendo que o consumidor ele começa a perceber tudo isso e ele quer também experimentar para entender na prática como é que funciona esse processo de compra. Eu acho que o consumidor ele está já bem ciente de como que funciona, mas como eu falei, existe ainda uma perspectiva de crescimento enorme. Então, o Brasil é gigante, né, em Uhum. termos geográficos. Aí estamos falando de mais de 200 milhões de habitantes e estamos falando de 26 estados, sendo que a maior parte do comércio eletrônico ele está aqui na região sul e sudeste. Então, quando você começa a ver para o norte e para o nordeste a gente vê ainda pouca adesão do consumidor. Então, é um aprendizado constante, né? E eu acredito que cada vez mais a gente vai ter a adesão desses consumidores, tanto pessoa física como pessoa jurídica, comprando online,
e entendendo como é que funciona essa dinâmica, Legal. até para vender depois, no futuro. Bacana.